Você já percebeu que alguns caminhões, principalmente aqueles de combustível, andam sempre com uma correntinha arrastando? Aí você pensa, nossa, vamos distrair, deixou a correntinha ali. Pode parecer uma bobagem, mas aquilo ali é essencial, até mesmo para você evitar uma explosão. Para a gente entender isso, a gente tem que falar um pouco sobre o processo de eletrização por contato, que é justamente o tema desse vídeo. A gente vai para a vinheta agora e em seguida a gente começa a explicar esse processo. Então, estamos aqui de novo para falar sobre o processo de eletrização, dessa vez eletrização por contato, que é bem simples. É só você colocar um material em contato com o outro que as cargas se distribuem. E claro, a gente vai estar falando aqui de materiais condutores, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Pronto, olha só. Eletrização por contato, gente. Funciona melhor com materiais condutores, claro, porque, olha aí eu riscando tudo aqui, ó. Espera aí. Materiais condutores. Por quê? Porque eu vou colocar em contato e é interessante que ocorra esse escoamento de cargas. Isso vai ser mais eficiente em materiais condutores. Lembra que nos isolantes as cargas ficam um pouco mais amarradas. Dá até para eletrizar, mas as cargas não têm tanta mobilidade assim. Outra coisa importante, consiste em colocar dois corpos em contato, sendo um deles eletrizado no mínimo. Não é obrigado que os dois estejam eletrizados, mas pelo menos um deles tem que estar, para ter esse escoamento de carga. Se você pegar dois neutros e colocar um do lado do outro, continua sendo neutro, não muda nada. Certo? Então, é basicamente você ter um deles eletrizado. Mas se os dois estiverem, também o processo acontece do mesmo jeito. Após o processo, os corpos passam a ter cargas de mesmo sinal. Você lembra que na eletrização por atrito um ficava positivo, outro negativo? Aqui não. Como eles vão dividir as cargas entre eles, termina que eles vão ficar com cargas de mesmo sinal no fim do processo. Tá? E detalhe, a maioria dos problemas que a gente trabalha, né, na maioria deles, os corpos são exatamente iguais, eles têm o mesmo tamanho, são dos mesmos materiais. Então, quando acontecer isso, a carga vai se dividir igualmente. É o que acontece na maioria dos problemas. Aí você pergunta, e se o tamanho for diferente, né? Quem for maior, fica com mais carga. E é proporcional. Quem tiver o dobro do tamanho, ganha 2 vezes mais carga. O cara tem 5 vezes o tamanho, então ele fica com 5 vezes mais carga. Por exemplo, vou pegar aqui. Vamos pegar aqui um caso de dois corpos que entram em contato, tá? Vou botar um pequenininho aqui e o outro 5 vezes maior. Esse aqui tem um raio R, esse aqui tem um raio 5R, um raio 5 vezes maior. Então vamos pensar que tem uma carga de 6 coulombs para dividir. Eu vou colocar os dois em contato e aí eu tenho 6 coulombs para dividir, 6 coulombs de carga. O que vai acontecer? Esse aqui, que tem raio 5R, 5 vezes maior, ele vai ficar com 5 vezes mais carga em comparação com o outro. Ou seja, na hora de dividir, ele fica com 5 coulombs e o outro pequenininho fica só com 1 coulomb. Tá? Então divide, mas divide proporcional. Não é isso que acontece na maioria das questões, eu já disse isso para vocês, tá? Mas se acontecer um caso como esse, é só você se ligar que é proporcional. E é justamente essa característica que vai fazer com que a Terra seja um grande neutralizador de cargas. Tá? Por que isso acontece, gente? Por que a Terra é um grande neutralizador? E aí vem a ideia do aterramento. Né? O que é o fio terra? Você ligar a Terra para a Terra neutralizar o que tiver em excesso. Uma sobrecarga, uma coisa do tipo. Por quê? Né? E o para-raio, inclusive. Tá? Depois, quando a gente falar de campo elétrico, a gente vai explicar melhor o para-raio, mas o para-raio tem que ser ligado na Terra, para essa carga escoar para a Terra. A Terra é um grande neutralizador por quê? Porque ela é infinitamente maior que qualquer outro corpo que esteja na superfície dela. Então, eu já disse para você que quando você tem diferença de tamanho, o maior fica proporcionalmente com mais carga. Como a Terra é infinitamente maior, ela fica com infinitamente mais carga, a ponto da gente considerar que tudo que toca na Terra é automaticamente neutralizado. Tá bom? Então, a Terra é o grande neutralizador de cargas, inclusive. E isso tem a ver com a correntinha do caminhão. Tá? Então, você imagina aí, por exemplo, caminhão de combustível. O cara está viajando, pegando a estrada, andando numa velocidade razoável, e isso vai fazer com que a lataria, a carroceria do caminhão, atrite com o ar. E desse atrito você vai ter um processo de eletrização por atrito, que a gente já estudou no outro vídeo. E o que vai acontecer? Uma situação perigosa, porque se ele for muito rápido ali, né, na hora de abrir o tanque lá para colocar a bomba e tal e escoar, pode gerar uma pequena faísca. E você já pensou um negócio desse num caminhão de combustível, né? E se ele ficar muito tempo parado, né? Não vai, aquela carga vai ficar presa? Não, ela vai escoar. Escoa pelos pneus, mas escoa bem devagar. Lembra que o pneu é isolante. Né? Tem até alguns materiais que podem ajudar a esse escoamento ser mais rápido, mas no geral ele não é
tão rápido assim, demora uns minutinhos para dar uma descarregada. Então, por isso que os caras usam aquela correntinha. Então, aquela correntinha é para que você... Ali é um aterramento, na verdade, né? Então, o caminhão bota aquela correntinha para ter contato com a terra e qualquer carga em excesso que tenha na carroceria, como material condutor, já escoa logo por ali. E aí você diminui bastante o risco de uma faísca, enfim, né? Você fica um pouco mais seguro, digamos assim. Certo? Então, esse é o funcionamento. Gente, é o seguinte, eu quero só mostrar uns casos para vocês aqui, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, nesse caso, uma partícula com carga negativa e uma partícula neutra. Eu vou pegar aqui o caso mais comum, que é quando todo mundo tem o mesmo tamanho, todo mundo é igual. Na hora que você estabelece o contato, o que vai acontecer? Esse cara é negativo porque ele tem elétrons em excesso. Então, nós vamos notar, na hora que eu estabelecer o contato, que alguns elétrons vão passar para cá, tá? Vão passar para esse outro corpo, certo? A gente tinha aqui elétrons em excesso, eles vão começar a passar para o outro lado. Certo? Tinham 6, né? Então, 4, 5... Eu já estou inventando carga aqui, né? Pronto. Começa a passar para o outro lado. De modo que no final, como eles têm o mesmo tamanho, são todos iguais, a gente termina tendo um número igual de cargas em cada um. Eram 6 cargas negativas em excesso, então na hora que dividir igualmente, fica 3 para cada um. Esse é o procedimento. Tem questão que a gente vai fazer isso, a gente vai somar as cargas e dividir para 2. Tá? O problema é que a gente tem que fazer isso algumas vezes em sequência. E aí é o que torna as coisas um pouco burocráticas, um pouquinho chatas, mas não é uma coisa muito difícil. Se fosse uma partícula positiva, né? Um corpo eletrizado com carga positiva encostando no neutro. Todo mundo igual, aquela situação mais fácil de acontecer. Na hora que eu estabeleço o contato, o que nós vamos perceber? Que esse camarada aqui, ele está com carência de elétron, né? Os prótons não se mexem, pelo amor de Deus. Então, o que vai acontecer? Ele vai olhar e dizer assim, olha, pobre coitado, está com carência de elétrons, vou doar alguns elétrons meus para ele. Então, o fluxo é o contrário aqui. Elétrons saem do neutro para o que está com carga positiva. No final, o que vai acontecer? Esse cara também vai começar a ficar carente de elétrons, depois que separou, eles vão dividir igualmente as cargas positivas entre eles, né? Vão ficar com excesso de carga positiva de modo igual entre eles. Bom, então essa é a ideia. Quando for tudo igual, você soma e divide para 2, está tudo certo. Então a gente vai aqui para essa questão da Unirio, que diz assim, ó, 3 esferas idênticas muito leves, olha só, já começa dizendo que as esferas são idênticas, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes, porque aí não vai permitir que a carga escoe, por isso tem que ser isolante. No ambiente seco, que aí senão a umidade do ar neutraliza. Tudo que você pensa que é bobagem, que o cara botou aí só para encher linguiça, não, tem um significado e faz parte para a questão ficar mais correta, digamos assim, né? Conforme mostra a figura, num determinado instante a esfera A carga A igual a 20 microcoulombs, e tem prefixo, vou já falar para você o que é esse micro. Toca a esfera B, menos 2 microcoulombs. Após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera C, tem menos 6 microcoulombs, retornando à posição inicial. Após os contatos descritos com as cargas das esferas A, B e C, com as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais a em microcoulomb. Deixa eu só explicar uma coisa para você, tá? Não ia nem precisar para resolver a questão, porque ele já quer a resposta em microcoulomb. Mas o micro é um prefixo que significa 10 a menos 6. Então, por exemplo, ele fala ali de menos 6 microcoulombs, seria menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, do mesmo jeito que o milha é 10 a menos 3, o cento do centímetro é 10 a menos 2, o micro é 10 a menos 6. Beleza? Então é isso, certo? Mas não seria algo necessário, mas como é o que aparece sempre nas questões de eletricidade, eu já estou trazendo logo essa ideia para vocês. Aqui o que você precisa? Você precisa do seguinte. Primeiro analisar quais são as esferas, né? Então você tem o A. Deixa eu colocar aqui logo o A. Você tem o A, você tem o B e você tem o C. Quais são as cargas? A do A são 20 microcoulombs, a do B, menos 2 microcoulombs, a do C, menos 6 microcoulombs. O que a gente vai fazer? Vamos fazer alguns contatos e você precisa fazer os contatos na sequência, tá? Então não pode, mas eu gostei mais do C, vou começar pelo C. Não, você tem que ver o que a questão fala. Veja só, nós temos aqui A tocando B e depois afasta-se e toca na esfera C, certo?
Então, tudo acontece com a esfera A. A esfera A toca a esfera B, após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera C, voltando à posição inicial. Então, nós temos aqui nesse enunciado dois contatos. Você precisa definir bem quais são os dois contatos, precisa identificá-los direitinho para marcar. Então, o primeiro contato é entre A e B. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntar os dois. A gente sabe que o A, né? Deixa eu fazer aqui o A, tem carga 20 microcoulomb, e eu vou encostar ele no B, e a carga do B é menos 2 microcoulombs. O que a gente faz aqui, pessoal? Nós vamos simplesmente somar as cargas dos dois e dividir por 2. Esse é o raciocínio. Ó. Porque eles são exatamente iguais, então as cargas se dividem igualmente. Então a carga AB vai ser quanto? É a carga do A, que são 20. Eu vou tirar o microcoulomb, eu boto no final. Mais a carga do B, que é menos 2, dividido para 2. Nessas questões, o raciocínio é sempre esse. Você soma as cargas e divide para 2. Resultado, 20 mais com menos vai dar menos. 20 menos 2 dá 18. 18 dividido por 2, 9 microcoulombs. Percebe que agora são mais 9 microcoulombs. Então, no final do primeiro contato, eu vou escrever assim, ó. Após o contato, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte cenário. Nós vamos ter o A com carga 9 microcoulomb. Tá? O A e o B tiveram contato com o outro, então a carga deles foi modificada. O B agora passa a ter uma carga também de 9 microcoulombs. E o C não interagiu com ninguém, o C não estava metido nesse contato, então ele continua com a carga de menos 6 microcoulombs. Ó, isso é um ponto que eu quero que você tenha atenção, tá? Então, toda vida que você tem um contato desse, você atualiza. O A e o B entraram em contato com o outro. Então, aqueles valores de carga que eles tinham no início, a gente já passa a ignorar. Passa a ser o valor pós-contato. Então, nós vamos agora para um segundo contato. O segundo contato é entre A e C. Dessa vez, pessoal, o A não vai ter mais aquela carga de 20 microcoulombs. Agora a carga dele é de 9 microcoulombs. Já o C não estava envolvido em nada até agora, continua com menos 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente somar as duas cargas, 9 mais o menos 6, e vou dividir para 2. Gente, 9 mais com menos dá menos, né? Então 9 menos 6 dá 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então a carga AC, eu vou ter AB aqui, mas é AC, é 1,5 microcoulombs. Perceba que continua sendo positiva. Tá? Então, no final, aí eu vou escrever assim, ó. Após o contato, esse é o cenário. Ó. O A esteve envolvido na briga, né? Então agora ele tem mais 1,5 microcoulombs. O B dessa vez não se envolveu, mas ele está com o valor do primeiro contato, de 9 microcoulombs. E o C teve esse contato agora com A, ele também tem carga de mais 1,5 microcoulomb. Pronto, terminamos a questão. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o valor das cargas depois dessa situação toda. Então, se você olhar o gabarito, aliás, a resposta que a gente chegou, ó, que foi essa daqui, ela bate exatamente com o nosso gabarito item A. Voltei aqui para a gente comentar a questão. Então, você vê que o esquema é só esse. Você soma, divide para 2, soma, divide para 2, sempre tendo cuidado de atualizar as cargas. Fazendo isso, não tem erro, você chega no resultado. Tem muitas questões que são assim, inclusive com mais passos do que esse, mas essa é a base para você resolver problemas de eletrização por contato. E nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre eletrização por indução. Até lá!